Hoje no podcast Raízes vamos conhecer a história inspiradora de Lilian Marialva, uma mulher empreendedora, carismática, acolhedora e de uma força admirável. Casada com o Mauro, veio de Machado para Madre de Deus de Minas e construiu aqui sua vida. Criou seus 3 filhos com amor, simplicidade e dedicação. Sua trajetória é marcada por aprendizados e grandes lições, mas o que mais encanta é o seu jeito acolhedor e o jeito de cuidar e estar presente. Nesse episódio, vamos mergulhar nas raízes dessa mulher que faz da sua história um verdadeiro exemplo de coragem e afeto. Pessoal, hoje nós estamos aqui com a Lilian Marialva. É um prazer a gente fazer essa gravação aqui. Nós estamos na Fazenda Marialva. A Lilian cedeu o espaço para a gente para gravar o podcast de hoje. E eu estou muito emocionada e muito grata pela recepção. Já nos recebeu muito bem. A Lilian é uma pessoa que tem um histórico de vida muito impressionante, muito inspirador. E eu fiz esse convite para ela participar do podcast, porque eu acredito muito que esse tipo de história precisa ser contada. E é esse o objetivo do nosso podcast. Então vou conversar um pouquinho aqui com a Lilian, vou contar um pouco da história dela para vocês conhecerem um pouco mais. E eu tenho certeza que vai trazer muitas inspirações para vocês. Lilian, seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. A gente está muito agradecida por abrir as portas da sua casa para a gente. Agradecendo para vocês aqui. Obrigada. Ó, é um bate-papo simples mesmo, pode ficar tranquila. A gente vai conversando. Mas a primeira pergunta assim, que eu gosto de fazer para as pessoas que a gente conversa, para a gente conhecer os convidados, é para saber quem é a Lilian, né? De onde a Lilian veio, como a Lilian cresceu. Conta pra gente um pouquinho da sua história, desde a infância, como que você veio parar até aqui. Então, eu nasci em Machado, que é sul de Minas, né? Sou mineira e tenho 4 irmãos, né? Sou a caçula. E fui criada numa família religiosa. Sou formada no magistério, né? Que a minha paixão era trabalhar com criança. Até que eu tenho 24 anos de magistério. E conheci o Mauro em Machado, que ele foi fazer agronomia, né? Começamos a namorar, namoramos 6 anos. O Mauro é de São José dos Campos. E aí todo mundo pergunta, mas como que você veio parar aqui, né? Então, o Mauro veio, formou e veio trabalhar aqui, na Fazenda Ribeiro. E quando ele veio, junto, o meu sogro também gostou muito daqui. E acabou que ele comprou essa propriedade aqui, né? E que é onde a gente mora hoje. Só que no começo, nós casamos nós namoramos 6 anos, nós casamos em 2001. E aí, quando nós viemos pra cá, nós moramos em Marideus 2 anos. Sim. Pra depois a gente vir pra fazenda. E lá, não conhecia ninguém, né? E aí eu comecei a acompanhar o Mauro. Ele ia nas visitas às fazendas e eu ia junto, né? Aí o pessoal ainda tem aquela história assim, no começo, assim, nossa, acho que ela tem ciúmes do marido. Onde o marido vai, ela tá junto. Mas não era não, é porque eu era acostumada a ter uma vida muito ativa lá em Machado, né? Trabalhava de manhã e de tarde. E aí vim para Marideus, sem conhecer ninguém, não tinha família. Então, assim, onde ele ia foi que eu comecei a conhecer as pessoas, né? Ia conhecer os lugares e nós fomos muito bem recebidos, né? E eu falo assim, que nós tivemos umas vizinhas ótimas, né? Que eu falo até hoje com carinho, que é as meninas do cartório. Sim. E aí eu comecei a fazer os cursos do Senar. Foi aí que eu conheci as pessoas. Nós fomos fazendo um grupo de amizade. E aí aparecia um curso, o Luciano na época falava assim, ó... e a gente nem podia fazer muito, né? Porque tinha sempre uma turma. Mas aí faltava um, aí o Luciano falou que o curso fazia ali no salão paroquial. Aí, como a gente morava naquela rua ali da Gigé Calçados ali, aí o Luciano falava assim, ó, se faltar alguém, eu venho te chamar. Te chamo. E aí a gente foi que eu comecei a fazer esses cursos. Aí fiz curso de bordado, de pintura, de corte e costura,
fez de queijo, de embutido, de doce. E aí aí que eu fui conhecendo as pessoas. Todo o curso, então, você aproveitava a Aproveitei oportunidade. a oportunidade. E aí foi. Depois vieram os filhos, né? Nós temos 3 filhos, né? Ana Clara, a Beatriz e o Maurinho. Uhum. E aí, depois de 2 anos, nós mudamos para fazenda. E aqui começou. Aí eu comecei a trabalhar dar aula na comunidade aqui na Brasilinha, né? Uhum. E ali eu trabalhei vários anos. E aí depois, né, começou a vir os desafios, né? Eu falo assim, foram vários desafios de ir para uma cidade que a gente não conhecia ninguém, Sim. né? Depois o desafio de ter os filhos, né, longe de família, né? Mas graças a Deus a gente sempre teve o apoio da família, que sempre estava muito presente com a gente. Depois eu fui desafiada a ser vereadora, né? Assim, eu falo desafio porque, como a gente não era daqui, então foi assim uma surpresa, né? Quando saiu o resultado. Então, Sim. tudo isso são desafios, né? Sim. E a gente foi enfrentando esses desafios ao longo dos anos e com as amizades. E assim, hoje a gente fala que nós somos de Madre Deus, né? Uhum. Não tem como você falar que não é daqui. Somos Sim. apaixonados pelos lugares, pelas pessoas, né? Pela história que nós construímos aqui. Sim. Eu gosto de ouvir as pessoas contando como que se apaixonaram por Madre de Deus, porque eu sou suspeita, né? Eu falo sempre da minha história e toda vez que eu converso com alguém que fez esse trajeto também, é muito parecido, muito semelhante. As pessoas acolhem a gente muito bem, a gente vai fazendo amizades, construindo a confiança das pessoas. É tanto que se você falar hoje que você é daqui, as pessoas acreditam, né? Quem não conhece essa história, não sabe que você não é de origem daqui, compra facilmente, porque realmente a gente se apaixona depois que vai embora, né? Ainda mais que o meu sobrenome é Araújo, então não adianta, quando eu vi, o pessoal achava que eu era família daqui mesmo. E o Mauro morou também ali na Dona Ângela com o São Jorge, né? Uhum. Que nós ficamos muito amigos, tudo. E aí acabava que, pelo sobrenome, o pessoal achava que eu era daqui. Sim. Né? E muita gente ainda acha que eu sou daqui. Acha, né? Sim. E aí, como eu falei, e aí quando nós viemos para fazenda, o Mauro mexia no plantio, né? E aí eu comecei, e sempre tinha muita coisa na fazenda. E aí, mais uma vez, eu fui desafiada, porque a gente tem os nossos amigos ali, o Tião do Zé de Fazenda, né? Uhum. E eles já têm a feirinha ali, uma Deus, há muitos anos, né? Sim, acho que são mais de 25 anos eles. Uhum. E aí, no começo, eu falava assim, tem tanta coisa lá em casa, só leva pra mim? Aí ele começou a levar. Sim. Aí foi que eu falei que ele me desafiou, porque ele falou assim, agora eu não levo mais, agora é você que vai. Né? E aí eu comecei, aí nasceu a Ana Clara era bebezinha ainda, e eu comecei a ir pra feira. E aí já são 23 anos de feira, né? E aí foram, assim, foi muito enriquecedor, né? A gente poder participar, tá participando até hoje. Já vendemos muita coisa, já mudamos de muitos produtos, sim, né? E é o que eu gosto de fazer. Uhum. Né? Eu acho que o pessoal fala assim, mas você não pensa em parar? Eu falei, não. Porque eu gosto. É muito bom, né? Lidar com o público, mexer com o público. Né? Ir lá, ver as pessoas, conversar. Eu falo que é uma terapia. Né? Às vezes no sábado tem uma preguicinha de ir, né? Sim. Tá chovendo, mas depois que você chega lá, aí você ri, você conversa. Né? Eu falei isso aí que foi enriquecedor, porque a gente acabou fazendo muitas amizades. A gente não é só o cliente, né? É aquele bate-papo que você tem ali, isso é muito gostoso. Eu imagino. E falando agora sobre a parte do empreendedorismo, conta um pouquinho pra gente como que você começou. Você já falou um pouco aí que você fazia os cursos que apareciam, mas como que você despertou para esse lado do que vocês trabalham hoje? Foi muito natural? Ou como que você foi despertando para essa visão de chegar onde vocês estão hoje? Então, como eu falei, também foi desafiador. Porque eu falo assim, desde criança também eu já gostava de meu pai trazia coisas do sítio, banana, não sei o quê. Minha mãe me colocava para vender. Minha mãe fazia os paninhos bordados dela, me colocava para vender. Eu sempre gostei. Né? Isso já vem de família, né? Que meus avós também tinham venda,
na época, meu pai também já mexia com venda, meus irmãos também têm comércio, então assim, acho que isso aí já veio lá de trás, né? E aqui acabou que o Mauro sempre gostou de mexer com gatos, mas assim, parou de tirar o leite e mexia só com o plantio. Aí tivemos um problema com um rapaz que trabalhava aqui, que alugava aqui, e aí o Mauro começou a fazer um queijo. Aí no dia ele chegou, ainda foi carnaval ainda, né? Ele chegou e falou assim, não tem como, eu vou ter que fazer o queijo. Aí eu falei assim, nossa, onde que eu vou vender um queijo todo dia, arrumar uma pessoa, né? E aí que foi que começou. Que eu falei que foi desafiado, outro que eu falava assim, nossa, onde que eu vou vender esse queijo? Aí foi aumentando, né? E nessa época eu já levava as crianças para estudar em São João. E aí eu comecei a levar os queijos comigo. E aí eu comecei a vender os queijos na porta da escola. Quando eu esperava as crianças na escola. E aí que foi que eu falei que foi começando, que aí fazia 1, fazia 2, fazia 3. Chegou uma semana que eu pensei, agora eu tenho encomenda de 10. Ele falou, mas eu só tenho 5. Aí eu ainda brinco, porque o tio olha e fala assim, não brinco com ela não, porque ela nem fez, ela já tá vendendo. Assim mesmo, né? E aí que foi começando, assim, que foi desenvolvendo esse lado que eu também nem achava que eu tinha, né? E que eu falo que, se a gente for perceber, nós mulheres somos todas empreendedoras, né? Sim. Em casa, em tudo. Né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente tá sempre empreendendo. Sim. Né? Mas, assim, ter esse olhar voltado mais para construir um negócio, né, de fato, porque realmente todas nós temos um pouco desse olhar empreendedor, que administrar uma casa é uma forma de empreender, né? A gente tem que dar conta realmente de cuidar de tudo da casa, da administração do lar, dos filhos, que no seu caso, por exemplo, era bem complicado, tinha que levar para estudar em outro lugar, você que tinha que levar eles, trazer de volta, ficar lá em função disso. Então, administrar tudo isso é difícil. Mas você teve um olhar muito diferenciado para poder entender que uma dificuldade que vocês tiveram poderia se transformar em uma oportunidade. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você acha que foi uma coisa natural, que já estava em você, ou se você desenvolveu isso com o que você foi aprendendo, com a sua vivência. Mas a partir do que você acha que isso veio para você, assim, de repente também do incentivo, né, da sua família, do Mauro, das meninas, das crianças e tudo mais? Então, eu acho que é esse contato mesmo que eu gostar. E quando nós começamos a trabalhar com queijo, né, que na verdade nós começamos na feira, foi com os produtos que a gente tinha aqui na fazenda, né? Mas aí depois com o queijo mesmo, foi essa oportunidade que nós tivemos também de agregar valor ao leite, né? E uma visão que eu falo que sustentável, né? Porque eu falo assim, hoje em dia também não é só não tem bem só o lado, que é o lado gostoso, né? Sim. Do trabalho ali, da pessoa gostar, de se tiver o que faz, mas também começamos a olhar um outro lado também para sustentar mesmo a família, né? Só que aí nós começamos, eu já comecei a trabalhar, aí já comecei a levar as coisas em algumas pousadas, né, em São João, nós já começamos a vender os queijos, aí começamos na feira. Só que em 2018, nós sofremos um acidente. E aí nós tivemos que dar uma segurada. Nós parados, ficamos praticamente 2 anos, né? E aí nós e agora, né? Os clientes já tinham formado, né? E a gente também, igual eu falei, a gente também precisava sustentar a fazenda, né? E aí o Mauro já não estava plantando, né? E aí nós falamos, então e agora? Nós vamos retomar, né? E aí isso aí foi desafiador. Aí veio, porque nós tivemos que voltar, né? Eu com todas as minhas limitações, né? Quando eu voltei do acidente. E tivemos essa visão aí que você falou, que a gente tinha que desenvolver alguma coisa e empreender alguma coisa ali. E só que aí logo veio a pandemia. E nessa época a gente fazia só o queijo Minas Frescal, né? Sim. E com a pandemia,
a gente, todo mundo, né? Aquele medo, aquele receio todo. E aí nós começamos, e agora? O que nós vamos fazer? Aí partimos para os outros produtos, né? Que são queijos mais maturados, queijos com uma vida mais longa, né? Que você não precisa fazer hoje e vender amanhã. E aí nós tivemos esse outro olhar, né? E deu certo. Mas eu falo assim, deu certo porque eu acho que a gente teve o cuidado também, né? De atender o cliente, né? Uhum. Porque eu falo que hoje, assim, não é só o vender, Sim. né? Você tem que cativar também o cliente, você tem que mostrar que o produto também é diferenciado, né? E isso por ser tudo artesanal, eu acho que aí foi essa visão que nós tivemos de deslanchar, né? De fazer com que desse certo. Sim. Foi uma visão diferenciada mesmo, né? Lilian, e como você está falando, esses desafios, eles vieram assim, um atrás do outro, né? Vocês passaram por várias atribulações aí nesse período, nessa construção, né? Construção dos produtos, a construção do que vocês têm hoje. Você esperava chegar assim onde vocês estão? Você imaginava, por exemplo, que a marca de vocês seria uma marca premiada, que vocês chegariam aonde vocês estão, onde levariam o nome da cidade adiante a lugares que, né, nem a gente não tem como imaginar mesmo? Você já tinha uma previsão disso ou foi meio que uma surpresa? Ou foi acontecendo e vocês foram sentindo? Então, foi o que eu te falei, a gente sempre faz, né? Tudo com carinho, com amor, tentando dar o nosso melhor. Mas a gente não esperava. Chegar assim, e eu falo assim, foi assim, acho que não, mas foi muito rápido. Porque tu. Uhum. E eu falo assim, o pessoal fala assim, Maria Alva, eu não tenho nome mais. Quando você fala Lília, aí você assim, mas fala Maria Alva, sabe quem é? Né? Então, assim, e as minhas filhas, os meus filhos, assim, é a mesma coisa. Às vezes falam assim, é a filha, eu até brinquei no dia de uma premiação que eu pensei, eles são conhecidos como as filhas da mulher do queijo. Né? Então, assim, mas a gente entendeu, mas foi assim que foi construindo a história mesmo. Uhum. Né? Então, hoje eu não consigo ver, assim, diferenciar a Lília do queijo Maria Alva e vice-versa. Sim, ficou uma coisa só, né? Eu acho que às vezes eu vejo algumas mulheres assim que são bem-sucedidas falar muito de separação de papéis, né? Eu separo o meu papel de esposa, de dona de casa, de família, da empresária, é um papel diferente e tal. Eu tenho uma visão pouco diferente disso. Eu acho que, na minha opinião, esses papéis eles acabam se fundindo, porque num negócio como o seu, por exemplo, que é um negócio que sempre foi familiar, a família cresceu junto com o negócio, né? Não tem como fazer essa separação, né? E aí acaba que é como você falou, vocês carregam o nome da empresa, do negócio, aonde vocês vão. Né? É o que eu te falei, hoje em dia a gente não consegue mais falar assim, o que seria eu falo assim, é da família mesmo, tudo junto. É o marido, a esposa, são os filhos, o queijo, né? E ficou uma coisa só. Sim. Aqui na fazenda a gente não consegue esse papel aí, né? Fazer a separação, não dá, né? E como que tá essa herança hoje, né? Passando para os filhos. Eles estão carregando para a carreira deles, para a vida deles, tudo que vocês foram construindo, né? Eles escolheram profissões relacionadas ao que vocês fazem. Como que foi isso? Assim, foi natural? Eles quiseram? Vocês influenciaram? Como que foi essa parte? Não, foi bem natural. A mais velha, a Ana Clara, ela sempre falava que queria seguir a parte da agronomia, parte muito sempre gostou de animais, né? Então, ela a gente já sabia. A que surpreendeu foi a do meio, foi a Ana Beatriz,
que eu falei assim, que eu achava que ela ia ficar sempre, né? Aqui com a gente, foi a primeira que Foi embora. né? Ela falou assim, mãe, eu quero fazer técnico. Foi fazer técnico em alimentos, né? Foi estudar em Machado. E hoje ela faz engenharia de alimentos. Então, assim, tá na área. Né? O Maurinho veio vindo e fala também a mesma coisa, faz técnica agropecuária. Só que eu com o Mauro, a gente já tá assim... a gente sabe que eles escolheram profissões que estão relacionadas, né, com a queijaria, né? Mas a gente também não sabe dizer, isso é só lá na frente, se eles vão dar continuidade, né? Eles gostam, eles ajudam, eles, né, trabalham com a gente quando está aqui, ajuda. Sim. Mas a gente não sabe se vai dar continuidade ou não, né? Ao mesmo tempo a gente tem que fazer esse papel de deixar cada um seguir o seu caminho, né? E é difícil, né? É difícil. Lógico que eu gostaria que ficasse, mas a gente também não tem como, né? Da mesma maneira que eu deixei meus pais, né, e vim pra cá, eles também vão ter esses desafios, né, lá na frente. Né? Mas é difícil. A síndrome do ninho, que os dias está tudo criado e vai cada um seguir sua vida. Mas ao mesmo tempo é bom, né? A sensação de que a gente dever cumprido, né? De que você deu uma educação boa para eles e eles fazem boas escolhas, também tem. E mesmo assim que eu penso assim, mesmo que eles se vão voltar, mas eles sabem da onde que tá saindo, né? O fruto, né? Eles sabem dar valor também de tudo que tem, né? E sabem que se precisar voltar, tem onde voltar, né? Sim. Lília, eu queria que você falasse um pouco mais a respeito dessa parte do empreendedorismo e citasse pra gente quais foram os maiores desafios nessa área que você encontrou quando você começou a empreender. O que te desafiou mais? Se foi a região, dificuldade que você encontrou por ser mulher, por exemplo? Quais foram os desafios? E o que você aprendeu com isso que você trouxe do empreendedorismo para sua vida, que é uma coisa que você carrega até hoje? Então, igual eu falei, são tudo desafios, né? E às vezes a gente tem que aproveitar também as oportunidades, né? Igual eu falei, nós tivemos muitas oportunidades de poder levar o nosso produto, né? De ter o reconhecimento. Eu acho assim, quando eu falo assim, como mulher, né? Eu falo que a gente tem o nosso espaço. Então eu falo assim, nós mulheres não podemos ficar com esse receio, não vou porque eu sou mulher, né? Então eu falo assim, a gente querendo, a gente vai longe, né? Dá jeito, né? Então eu falo assim, não tem que ficar com essa coisa, porque eu sou mulher, não. Eu acho que a gente tem que procurar o nosso espaço, né? E desde que você faça a coisa que, igual eu falo assim, do queijo, né? Um produto, né? Que o Mauro faz. É um produto de qualidade, então você tem que... o desafio é você fazer com que as pessoas conheçam. Sim. Né? Esse aí fala assim, porque não é que concorrente, nós temos vários produtos, né? E todos os produtos bons. Então, assim, para você chegar com uma marca nova, com um novo nome no mercado, é desafiador, né? Até as pessoas conhecerem. Sim. E aí eu falo que aí entra essa parte da gente, mulher, né? Que ter esse carinho, né? Com as pessoas, com os clientes, né? Porque hoje em dia também eu falo que não é só o produto ali, não é só essa troca do produto, do vender ali. É essa troca desse carisma que tanto de uma parte quanto da outra. A gente tem que ter. Tem. Esse olhar que você fala sempre, né? Que tem que ter com o cliente, precisa ter, né? Que é diferenciado. A gente que é mulher tem muito isso, né? Assim, conseguir cativar, conquistar o cliente, dar uma atenção, fazer um agrado. Não que os homens não tenham, mas a gente tem uma proximidade maior. Sensibilidade, né? Sensibilidade, exatamente. Então, realmente é uma coisa que a gente traz assim, para o ambiente de trabalho, para qualquer setor que a gente tiver, é possível trazer. Eu falo sempre isso, assim, quando a gente está ali no empreendimento, por exemplo, sempre há setores que são predominante masculino, por exemplo, né? Tem uma predominância masculina, apesar de que hoje a gente já está
entrando mais assim nessas áreas também. Mas a gente não precisa deixar de levar a nossa essência, nossa sensibilidade, nosso cuidado aonde a gente está, para a gente se fazer presente e mostrar que a gente realmente é capaz do que a gente faz, né? Naquilo que a gente se propôs a fazer. Às vezes a gente deixa um pouco de lado isso para tentar mostrar que a gente é melhor, ou para competir com os homens nessas áreas. E acaba cometendo um erro, porque o diferencial da mulher é justamente esse, né? Que a gente tem esse olhar que eles às vezes não têm. Não precisa ser uma competição, pode ser uma soma, né? Pode ser uma ajuda, um ajuda o outro em alguma coisa, e aí vai construindo juntos, né? A carreira, o negócio, dentro do ambiente de trabalho. Às vezes não precisa ser uma competição, né? Que a gente vai fazer. Lilian, a gente sabe que vocês passaram por momentos bem atribulados, assim, de muita provação, né? Você comentou já que você passou por um acidente bem grave, e nesse período vocês estavam numa fase complicada, né? Porque tinham acabado de mudar aqui a fazenda toda, o que vocês faziam, produziam. Então eu imagino que tenha sido um período bem complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho, se você conseguir, sobre essa fase. O que transformou na vida de vocês? Se vocês saíram dessa situação mais fortes? Como foi passar por isso? Porque o tipo de situação que vocês vivenciaram não é qualquer pessoa que passa. Mas às vezes as pessoas passam por situações bem mais amenas, menos difíceis, e acham que o mundo acabou e que não tem saída. E então, falar com pessoas que já passaram por situações como a sua é muito importante, para que as pessoas entendam que tem sim, que nem tudo está perdido, que não é difícil assim sair de situações tão complicadas. É difícil, mas não é impossível, que tem como você sair delas de alguma maneira. Então, eu queria muito que você falasse pra gente um pouco sobre isso. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tem que ter fé, né? Foi o que acho que nos fortaleceu. E a gente não vacilou nem um minuto. Tanto o Mauro quanto eu, a minha família. Quando eu falo minha família, a família dele e a minha, que é uma só. Né? E os amigos. Eu não imaginava que eu tinha. Nesse período, quando a gente passa por esse tipo de situação, é que a gente vê, né, as amizades verdadeiras, assim, né? Porque ao mesmo tempo que você está passando ali pela provação, tem pessoas que se aproximam para dar apoio, mas tem aquelas que se afastam porque não querem se envolver com coisas complicadas, com situações difíceis, que acham que às vezes vai atrapalhar, enfim. Aí é que a gente vê, né, de fato, quem são as pessoas que estão nos apoiando. E eu acredito que vocês tiveram bastante apoio nesse ponto, né? Muito. Eu falo assim, a cidade toda mobilizou, era muita coisa, era muita mensagem, né? Você via assim, que era carinho mesmo, né? E eu falo que é dos clientes, né? Que a gente fala assim, que tem que ter esse... Que eu não esperava que tivesse tanto. Preocupação com os meus filhos, né? E aí todo mundo foi se ajudando, e eu falo, Deus é bom demais. Falo que a gente tem que ter sempre ele. E aí, depois que as coisas foram melhorando um pouco, né? Como você falou, que jamais deixou a fé de lado, e isso foi fundamental. Como que foi, assim, começar a pensar de novo em falar assim, que horas que você falou assim, ó, não posso deixar a peteca cair, e vocês também não, então vamos lá, vamos continuar, que a gente tem que... Então, aí, quando eu voltei do hospital,
O laudo era que, né, ia ficar numa cadeira de rodas, aquela coisa toda, né? E não foi fácil, né? Porque foi desafiador, né? Só que assim, eu fui fazer uma reabilitação e eu falo que é milagre, né? Então, eu falo que é um testemunho que eu dou, que isso aqui é um milagre. E aí, quem me desafiou foi o Mauro. Ele falou, você não vai ficar em casa. Você vai sair, você vai... E aí ele começou a me levar para cadeira de roda, começou a me levar para a feira de novo. Quando eu voltei, a Daniela Araújo foi minha fisioterapeuta. E quando eu voltei do hospital, ela já chegou aqui junto comigo. E ela falou, era fisioterapia todos os dias. Aí passou um tempo, ela falou assim, eu não venho mais. Eu quero que você vá lá. Só que no começo realmente estava difícil. Sim. Eu também não queria sair. Eu falei assim, nossa, como que eu vou, né? Então assim, eu também não queria ir. Ela falou com a Maura, eu não vou ir mais, Maura, ela vai ter que sair, ela vai ter que ir. Então eu falo assim, ela foi uma das que também me desafiou. Sim. E aí eu comecei a fazer terapia, a Maura me levava, cada aluno me levava. E eu acho que isso também fez com que eu acordasse. Cada um foi desafiando. Foi me desafiando de uma maneira diferente, né? Os filhos, né, desafiando, porque eu também tinha que retomar, eu tinha que cuidar deles. Sim. Né? E aí foi tudo um desafio. E aí Deus me deu a oportunidade. Deus é perfeito mesmo, né, Lívia? Não tem como. Eu fico assim, impressionada quando alguma pessoa fala pra mim que não acredita em Deus, porque são tantas coisas assim, gente. Não precisa nem ser milagres tão grandes assim, como foi que aconteceu com você, que quando acontece uma coisa assim, você pensa assim, tá? Não tem jeito, vai ser isso, vai ser cadeira de rodas, e você pensa que aquilo é uma sentença, né? E você consegue sair disso para outra realidade, para mim é um milagre mesmo, grande. Mas todo dia a gente vê milagres menores, assim, no dia a dia, se a gente olhar, né? Que às vezes não dá importância. E não dá importância. E às vezes as pessoas não acreditam, não ligam e ficam reclamando muito. Então, realmente, por isso que é um dos motivos que eu quis conversar com pessoas, assim, sabe? Que tem histórias de vida. Porque às vezes a pessoa acha assim, mas a minha história não tem nada de interessante. Não tem nada demais. Porque tantas pessoas já passaram por situações parecidas. Mas não é porque às vezes a pessoa que está ouvindo está precisando ouvir aquilo ali. Que esse dia ela estava pensando em alguma coisa que... Tava pensando que a vida dela não tá boa, que a vida dela é só uma coisa ruim, e nem é, né? Então, às vezes, você pega o dia certo e a pessoa certa para ouvir que a gente tá falando. É que eu falo dos desafios. Aí eu fui desafiada novamente a tirar a nova carteira, né? Então eu falo assim... também uma luta. Que é uma luta, né? Que eu falo assim... Então são desafios que foram surgindo e juntamente com o quê? Né, da parte de empreendedor. Então, assim, por isso que eu falo, não tem como. Hoje eu não consigo ver a minha vida falando assim, a Lília, a empreendedora, a Lília a mãe, a Lília que sofreu um acidente, a Lília, entendeu? Não consigo, porque é tudo. Não tem como separar. Sim. Não tem. É isso mesmo. E a Carol falou das pessoas ter essa visão, coisas que eu nem esperava, né? De pessoas chegar para mim e falar assim, você poderia ir lá conversar com meu pai? Ele sofreu, você poderia ir lá? Porque e assim, eu falei, gente, mas eu vou lá falar, né? Então assim, eu já fiz isso várias vezes, né? Com o pessoal que pediu assim, mas eu falei assim, nossa, vamos falar o quê? Né? Mas assim, a hora que você chega, e a pessoa fala assim, você usa muleta? Aí eu falei assim, então, mas eu tava nessa situação também, né? De cadeirante, só que assim, as coisas foram superando, né? Igual eu falei, continuo falando milagre, né? Mas às vezes o milagre não é da maneira com que a gente espera. Para cada um. Né? Para cada um de uma forma, né?
Então, quando o pessoal fala assim, mas você vai... o pessoal pergunta, você vai ficar usando essa muleta pro resto da vida? Aí eu falo assim, mas pra quem ia ficar numa cama? Então a muleta é minha companheira, eu brinco, ela é minha companheira. Aí às vezes ela cai fora, não joga minhas pernas no chão, não. Né? Então tudo desafio, assim, né? E a gente tem que aproveitar também esses desafios e colocar na nossa vida, né? Que tudo pode ser superação. A gente não pode acomodar, a gente tem que ter resiliência, né? Tem que ter objetivo, né? Porque não é só falar assim, eu vou vender um queijo, mas eu tenho que ter um propósito também para sair de casa, para fazer ali o comércio, né? Igual você falou, é a graça de se acordar todo dia e ter o que fazer, Sim. Né? Lília, então conta pra gente um pouquinho, fora os papéis profissionais, você já falou um pouco, você mencionou um pouco, mas conta pra gente assim, quem é a Lília na essência? Como que é a Lília no dia a dia, fora os papéis profissionais. A Lília fora. A Lília é a Lília. É a do dia a dia, que faz tudo com amor. E gosta de tomar conta de tudo. Isso que eu queria saber, eu queria chegar nessa parte. Você é multifuncional, mas você também gosta assim, de dar notícia de tudo que está acontecendo? Tá acontecendo. E não, igual eu falei, não tem como separar do profissional com a dona de casa, com a mãe, com a esposa, né? A Lívia é a que passa na rua, buzina com todo mundo, grita com todo mundo, mexe com todo mundo. Né? Os funcionários falam, eu sei quando que a dona Lília sai de casa, porque ela buzina. Né? Eu sei quando ela chega. Né? Então, a Lília é a Lília. Você falou assim que você não consegue. Já que você falou que você não consegue separar muito, deixa eu te fazer uma pergunta. Como você lida hoje na fazenda com esses papéis, essa divisão de papéis aí? Quem faz o quê? Fiquei curiosa. Então, eu fico na parte da venda, né? E o Mauro na parte da produção. Só que acaba que um complementa o outro, né? Só que eu acho que eu sou mais às vezes não é muito fácil, às vezes não é. Né? Então, eu falo que às vezes eu atropelo o trabalho dele. Porque, igual eu falo assim, quando ele ainda mais com esses queijos autorais aí, né? Eu até vou comentar do queijo que você me perguntou. Sim. Que é esse queijo aqui. Que até nós demos o nome dele de Água Preta, porque aqui, né, quando comprou, o nome era Fazenda Água Preta. Né? Depois que Fazenda Marial por causa do sobrenome. Sim. Mas era Fazenda Água Preta. Aí o Mauro fez esse queijo autoral aí, ele tem a casca, né, preta, né, com carvão tudo. E aí deu-se o nome Fazenda Água Preta. E aí o pessoal fala assim, tem um queijo tal. Aí eu acabo atropelando o serviço dele, porque aí eu falo que tem, mas ele fala, não tá pronto ainda, Lília, tem que dar um tempo. Mas eu falo assim, mas eu já vendi. Né? Aí eu falo assim, não, mas eu já expliquei pro cliente que ele não tá indo na coisa, mas o cliente quer, Mauro. Aí ele fala assim, não dou conta, tu vai se atropela. Me conta aí, quais são os planos para o futuro da fazenda, dos negócios? Tem novidade chegando por aí? Como é que tá essa parte? Então, tem novidade chegando. Nós estamos com a construção da queijaria nova, né? E com a queijaria acabou que o pessoal vem, visita, né? E acabou que nós estamos partindo agora para o turismo rural, né? Já estamos com alguns chalés, né? Então a gente vai começar a receber visita, pessoal que quiser vir passar um final de semana, né? E nós estamos partindo para esse turismo rural aí, que eu acho que Deus tem muito, né, que a gente explorar, né? É uma cidade, né, com turistas, né? O pessoal procura, né? Então nós estamos partindo para essa parte do turismo rural. Ótimo, maravilha. Mais uma opção, mais né? uma opção, né? E nós estamos aqui a poucos quilômetros da represa, né? Que já tem a balsa, né, que faz a travessia para outro lado, que é Carrantes. Né? É verdade. Então a gente pode explorar bastante essa parte aí do turismo rural. A fazenda é muito bem localizada. Vocês vão ver as imagens aí que a gente vai deixar, que tá muito linda. E aí vai dar para aproveitar muito bem essa área também.
Além de estar hospedado e comer esses queijos maravilhosos, essas delícias aqui, tomar um cafezinho. Aí vocês vão poder aproveitar em breve todas as informações para como se hospedar aqui com a Lília e o Mauro. Lília, conta para nós então, qual que é o seu maior medo? Eu já tive muitos, mas eu vejo que a gente tem que sempre deixar o medo de lado e recomeçar. Agora hoje o que eu falo assim que, não sei se seria medo, né? Mas eu gostaria muito de ver os sonhos dos meus filhos realizados. Então assim, eu não queria perder isso, né? Medo de mãe, né? A gente É o medo de mãe. sempre com essa Né? sensação. Porque eu falo assim, depois de tudo que nós já passamos, assim, o medo acabou que ficou de lado. Porque a gente tem sempre um recomeço, então a gente precisa ter medo. Sim, né? É verdade. E eu tenho uma curiosidade que eu pergunto que sempre no podcast, que é a respeito dos talentos das pessoas. Quando eu faço essa pergunta, o pessoal fala assim, mas eu não sei que talento que eu tenho. Me conta aí um talento que você tem, alguma coisa que você faça que quase ninguém sabe, poucas pessoas conhecem. O talento da Lília está meio escondido. Então eu vou responder o que o pessoal responde, eu também não sei. Mas imagino que tenha, né? Sim. Mas eu tenho mas não foi eu que descobri, não. São as minhas filhas. Ela falou, mãe, a senhora tem um talento de descobrir o mais caro sem olhar a etiqueta. Esse é bom. Elas brincam comigo, mãe. Eu perguntei pra elas, mãe, você pode falar que o talento é o mais caro sem olhar a etiqueta? Porque eu falei, acho que eu não tenho nenhum talento assim, não. Tem sim, mãe. Viu? Gostei disso aí. Muito bom. E qual o momento do dia assim, que você mais gosta? De voltar pra casa. Mais de estar em casa. Porque como sai todo dia, né? Na hora que você chega em casa, a casa é muito bom. Né? Sua rotina, como que ela é, mais ou menos, assim? Tem rotina ou cada dia está para um lado? Não. Tem rotina, né? Que a gente faz as entregas de segunda a sexta, né? Pela manhã. E acaba que tem dia que retorna de tarde mesmo, né? Quando tem muitas entregas no sábado à feira, né? Então a gente acaba que tem uma rotina mesmo. Sim. Mas o mais gostoso é voltar para casa. Né? A casa é uma beleza, a gente tem a casinha da gente, as coisinhas da gente, não tem melhor, coisa melhor que tem. Lília, pra gente finalizar no podcast, tem duas perguntas que eu faço que eu gosto de fazer porque eu gosto de deixar uma mensagem para as pessoas quando a gente está conversando. E tem muita gente que às vezes vive para construir coisas e não consegue identificar o real sentido daquilo que elas estão vivenciando, não aproveitam a jornada enquanto vão construindo aquilo que elas tanto sonham, né? Então conta pra gente, se amanhã você perdesse tudo isso que você tem, tudo que você já conquistou de material, o que ficaria? O que restaria para você? Recomeçar. Né? Porque a gente pode perder tudo. A gente não pode perder, o que eu falei, a vontade, né? E eu falo uma coisa que eu acho muito interessante, é essa autoestima. A gente tem que ter autoestima. Sim. Porque isso aí te faz, né? Renascer todos os dias ali, né? Recomeçar todos os dias. Porque às vezes você pode perder um bem material, mas se você tiver vontade, né? Você recomeça de novo. Você não pode perder a essência, né? A alma. Isso aí que a gente não pode perder nunca. É verdade. Né? Mas a gente tem que sempre recomeçar. Eu escutei uma vez do meu funcionário, do Bento, e ele adoeceu, e aí a gente falou, Bento, você precisa de mais alguns dias. Aí ele falou assim, a senhora não sabe o tanto que é bom a gente acordar e saber para onde a gente vai. Então eu fiquei com isso. A gente tem que ter sempre um caminho, né? Um recomeço. Mesmo que a gente depois, como eu falei, pode perder tudo, mas não pode perder a essência e saber que a gente tem sempre um caminho para recomeçar, para retomar,
né? Uma direção. Porque deve ser tão ruim a gente acordar sem direção, né? Sim, né? E assim, é interessante o que você está falando, porque na sua trajetória, a gente ainda vai conversar aí. Como eu te falei, a gente está começando o podcast e o que a gente está fazendo hoje é só o início de uma conversa. A gente ainda vai voltar aqui outras vezes para a gente conversar mais e aí você contar para a gente um pouco mais de coisas e situações que você vivenciou. Mas eu acredito que nessa trajetória sua, você precisou recomeçar muitas vezes, né? Porque você teve muitos altos e baixos, algumas situações que vocês vivenciaram que não foi fácil, né? Então, realmente, você já passou um pouco por isso. E aí, você já fala com propriedade. É o que eu falo, é sempre recomeçar, né? Sim. Muito bom. E, para finalizar, queria te perguntar que mensagem que você pode deixar para as pessoas que estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente, uma frase ou algum ensinamento do que você aprendeu, que mensagem que você gostaria de deixar, se fosse a última que você pudesse deixar para as pessoas, qual seria? Não ter medo. E eu gosto muito de dizer, onde for, floresça. Né? Então a gente tem que estar sempre florescendo, sempre dando o melhor da gente, né? Nunca ter medo. E em qualquer lugar que a gente for, né? E a gente é que faz o lugar, né? A gente escuta muito, não adaptou, né? Não, às vezes a pessoa não dá certo naquele lugar. Mas nós é que temos que fazer com que as coisas aconteçam, né? Não esperar do outro. Então eu acho muito bacana isso, onde for floresça. Eu acho que esse aí é o essencial, né? Principal. Lilian, eu quero te agradecer, muito obrigada, viu? Agradeço. Obrigada mesmo por abrir sua casa para nós. Desculpa aí Que isso, eu choro. tudo mais. Igual eu falei pra você, eu sou muito emotiva, choro. Não, imagina, gente, tem nada de desculpar. Você desculpa a gente porque esse começo é mais conturbado mesmo, mas a gente vai ajeitando aos poucos. E muito obrigada pela paciência, por dispor a sua tarde toda para falar com a gente, tá? Obrigada mesmo. Deus te abençoe. Amém. Amém. Continua te abençoando. Nós todos, né? Obrigada.